Sabe, com o passar do tempo, usando uma expressão que está na moda, foram cancelando o aniversariante no seu próprio aniversário. Imagina você fazer uma festa de aniversário e as pessoas irem comer e beber e não falar com você, nem olhar para você. Passar quase que em cima de você e nem olhar para você. Além de ser uma atitude de falta de educação, não faz o menor sentido. Nenhum sentido. E é isso que tem acontecido já há muito tempo, há muitos anos que isso vem acontecendo. Você vai no shopping, eles têm um monte de coisas para, teoricamente, lembrar o Natal. Tem o Papai Noel, tem as luzes, tem floquinhos de neve, tem tantas coisas. Mas não se fala de Jesus. Já tem Mamãe Noel, já tem tantas coisas. E é incrível como a gente vai absorvendo a cultura. A gente acostuma, simplesmente acostuma. E depois, ai, Natal, gostoso, preciso comprar presente, o panetone. Ai, a ceia, o que vocês vão querer? Ah, vamos fazer isso, aquilo, aí reunimos. Alguns nem se lembram de orar pela comida. Falam todos os assuntos e conversam e não falam de Jesus. E Natal é para adorar o Senhor, é para lembrar dEle. E é isso que a gente vai fazer. Lembrar, não apenas nessa data, óbvio, todos os dias, o tempo todo, mas, mesmo quando alguém diz assim, mas Jesus não nasceu no dia 25, mas isso e aquilo, eu falo, e que muda isso? Que muda? Até quem não crê em Deus, eu já ouvi ateus falarem que amam o Natal. Mas por causa de Jesus? Não. Por causa dos movimentos. Então as pessoas, elas gostam, muitas gostam, outras não gostam, porque estão tão infelizes e ficam um pouco deprimidas. Então, seja lá o que for, essas coisas acontecem porque tiraram o aniversariante. Cancelaram, como está na moda falar. Vamos lembrar do Natal e de um monte de coisas, menos do aniversariante de Jesus Cristo. E você pode tomar uma decisão que nunca mais vai ser assim. E quando falar de Natal para você, a primeira coisa que vai vir à sua mente é: Jesus Cristo é o Rei. Ele é o Senhor. E eu vou adorá-lo todos os dias da minha vida. E eu vou aproveitar esse momento para dar um bom testemunho e falar dele na ceia de Natal. E tocar corações na ceia de Natal. Eu vou colocar Jesus no seu devido lugar.
porque muitos tiraram, que é do coração. E Jesus não quer que a gente dê a Ele um presente, alguma coisa. Isso não é importante. O maior presente é a entrega do coração. É um coração entregue. Totalmente inteiro. Completo. Então, nós vamos orar agora. E você pode aproveitar esse momento para dizer, sabe, Senhor, tem sido assim comigo também. De alguma forma eu absorvi tanto a cultura que eu também lembro dos presentes do panetone e da ceia. Eu até lembro do Senhor, mas não sei, parece que eu não ligo bem a coisa. Mas a verdade é que o Senhor é o Rei, o Senhor reina. E o Senhor é o Rei do meu coração. E eu quero aproveitar essa data, o Natal, para dizer que eu não posso viver sem o Senhor. E que eu tomo a decisão de viver uma vida inteira. E eu quero que o Senhor tome o meu coração e que não sobe nada, nenhum espaço vazio. Eu quero te conhecer, eu quero encerrar esse ano, Senhor, que esse Natal marque a minha vida de um conhecimento maior. Eu quero um conhecimento maior do Senhor. Eu vim aqui para te adorar. E eu quero sair daqui com uma unção e levar para minha casa, para os meus amigos, para a minha família, e impactá-los. Ó Senhor, com a mão no coração, meu Salvador. Muito obrigada, obrigada, pelo privilégio. Nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados em poder estar aqui. Nós honramos o Teu nome. Nós viemos aqui, Senhor, nesta véspera de Natal, para dizer que o Senhor reina, que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Senhor da nossa vida, que nós chamamos, perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Senhor, perdoa. Que hoje corações aflitos encontrem perdão, que a culpa seja arrancada, a condenação, a acusação, e que com o coração rasgado, cada um na Tua presença, possa receber o Seu amor, o perdão, a paz, a alegria, e transbordar, Senhor. Que possamos tocar na Tua presença, na glória do Senhor. Nós precisamos de mais que se manifeste aqui. Vem até nós, meu Salvador. Essa reunião é para adorar o Senhor. Nós viemos aqui para engrandecer o Teu nome. Porque muitos estão, nesse momento, só preocupados com a comida e com a bebida. Mas nós viemos aqui, Senhor, deixar claro que antes de nós nos envolvermos com qualquer outra coisa, nós decidimos Te honrar, dar prioridade ao Senhor e dizer que o Senhor é o Todo-Poderoso da nossa vida, que nós dependemos dessa presença, desse amor, desse calor, desse poder. Nós dependemos do Senhor. Ai de nós, sem o Senhor. Nós Te honramos, Senhor. Abençoa os lares, abençoa as famílias. Abençoa os corações. Abençoa cada vida que está aqui. Visita as igrejas, os templos, os líderes, os altares, o nosso povo em todo lugar. E se manifesta poderosamente. Que todos possam tocar na Tua glória. Que seja uma noite memorável.
de paz, de alegria, de renovo, de cura, de perdão, onde feridas são curadas, corações sarados, a culpa arrancada, a condenação, o peso, e que uma leveza, uma paz, uma alegria tão grandes, grande, tome conta de cada um, perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue aqui, assuma essa reunião, Senhor, se manifesta, de forma que cada um possa ter uma resposta, um discernimento, uma clareza de como deve estar e viver a vida. Nós queremos sair daqui num nível mais alto. Eu quebro laços e armadilhas contra nós, toda seta demoníaca contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus tristeza, angústia, peso, depressão. Eu repreendo culpa, condenação. Eu repreendo a falta de perdão em nome de Jesus. Que os corações sejam tocados e que seja uma noite de perdão, de reconciliação, de renovo, de quebra de barreiras, de uma volta, Senhor, ao lugar certo. Eu peço, Espírito Santo, toca e fala o que ninguém consegue falar. Toca e faz o que ninguém consegue fazer. Eu abençoo essa reunião. Eu abençoo cada pessoa que veio aqui com esse desejo, com o coração queimando para adorar o Senhor. Eu agradeço, Senhor. Muito obrigada por essa noite. Obrigada, nós te honramos. É Natal. E nós honramos o Senhor. Porque o Senhor é quem merece ser honrado e adorado. Te amamos muito, obrigada. Assuma essa reunião para a glória do teu nome. Porque nós viemos aqui para te glorificar e precisamos da tua presença. Muito obrigada, amém, meu Pai. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2021. As bênçãos repousam, descansam sobre a minha cabeça. E eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Muito bom. Nada além do sangue de Jesus. Natal é adorar Jesus Cristo. Natal é honrá-lo. É lembrar que Ele é o Rei, como eu já disse, o Rei dos Reis, o Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Isaías profetizou a vinda do Emanuel. Algo difícil, talvez até impossível entender de forma racional, lógica. Deus se fez carne. Deus saiu da sua glória e habitou entre nós. Como entender uma coisa dessa? Alguém que é 100% Deus, 100% homem. Algumas escrituras não costumamos ler com frequência. E a gente precisa ler não só no Natal, de tempos em tempos nós precisamos ler, apenas ler, relembrar essa história. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José.
Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus. Quer dizer, você vai adotá-lo. Eu estou dando o meu filho para você, o anjo dizendo, filho de Deus para você criar. E você vai dar esse nome, Jesus. Pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Aliás, o que nós vamos ver muito isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E mais isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que é Deus conosco. É Deus em carne, Deus aqui, entre nós. Emanuel Deus habitou entre nós, andou entre nós. Que significa Deus conosco? Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. E recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. E ele lhe deu o nome de Jesus. Resgatar o Natal é adorar Jesus. É lembrar de como ele veio. Nós precisamos apenas ler, não tem o que explicar aqui. Ler e meditar, relembrar. Lembrar dessa família que viveu mudanças e abalos. Imagina um casal comum se preparando para o casamento, numa sociedade além de religiosa, com uma lei severa para esse tipo de situação. O noivado no judaísmo era um compromisso permanente, que só podia ser rompido por meio de processo legal. Então, quando um casal ficava noivo, um homem ficava noivo de uma mulher, ele assumiu um compromisso legal. Ele não podia simplesmente deixar. Não tinha. O noivado já era um compromisso assumido. Assim, Maria já era considerada esposa de José. E ele, seu marido, mesmo que ainda não tivessem tido intimidade. José podia expor a Maria por suspeita de adultério, porque isso já configurava adultério, era visto como adultério, e nós sabemos qual seria a lei.
seria apedrejada e morta, ou pagar uma multa e romper a união em segredo. Então, ele sendo, como a Bíblia fala, um homem justo e muito temente a Deus, ele foi tomado por misericórdia e decidiu uma misericórdia por ela. A gente vê que ele gostava dela. E ele decidiu romper o relacionamento secretamente e protegê-la desse julgamento de morte. Se você parar para analisar e se colocar no lugar, você vai ver que a vida deles virou de cabeça para baixo. Ela virgem e grávida, noiva pronta para o casamento, ambos cheios de sonhos. Provavelmente, pelo que nós percebemos, havia uma ligação, então, eles tinham um envolvimento, eles iam se casar, pode ser que já estivessem bem apaixonados, apesar da cultura não se preocupar muito com isso. Né? Os pais podiam tomar a decisão. O fato é que estava tudo encaminhado de uma forma. Sabe, essas coisas mexem comigo. Às vezes as coisas parecem que estão tão encaixadas, tudo tão certinho, e Deus vem e mexe com tudo, e parece que bagunça com tudo. Mas é uma boa bagunça, que é para algo muito superior. Para a gente parece que bagunça, mas não é, ele está arrumando para ficar melhor. Mas aqui parecia tudo tão encaixado, tudo tão certinho. E agora tudo parecia ter desabado. E você vê a disposição de pessoas que temem a Deus para cumprir o propósito de Deus. Gente que decide abrir mão dos seus sonhos pelos sonhos de Deus. Das suas vontades pela vontade de Deus. Dos seus projetos pelo projeto de Deus. Pressão de todos os lados, porque a gente pensa, bom, é uma obra de Deus, não vai ter batalha, e nós vamos ver quantas batalhas. E isso é outro ponto que me toca muito. Porque eu vejo o Senhor deixar esses detalhes para mostrar para mim e para você que a vida, ela tem seus desafios. E para você fazer parte de algo grande, você vai ter enfrentamentos nada fáceis. Ela fez parte de algo muito grande, ele fez parte de algo muito grande. Afinal, ele foi o pai adotivo. Jesus foi adotado por esse homem. Ele teve a honra de cuidar, de educar, de dar o nome, porque o Senhor o anjo falou com a Maria, uma vez. Depois disso, você vai ver falando com José. Porque ele abraçou o projeto de Deus. Ela corria risco de morrer. E ela confiou que seja feita a sua vontade na minha vida, ela disse. Ele, momentaneamente, por um momento ele se viu traído. Um homem traído. E agora, olha quanta renúncia, entrega. Ele ouve a Deus, obedece a Deus, cuida dela, até ela dar luz, cuida do bebê. E só depois que o casamento começou.
Então você vê renúncias. Porque isso é o Evangelho. Isso é Jesus. É isso que ele nos ensina. Que a vida que vale a pena ser vivida não é uma vida egoísta. Mas é uma vida que serve, é uma vida de entrega. É uma vida de renúncia. Por que o mundo está tão infeliz? Porque não entende essas coisas. José viu seu mundo cair, certamente apaixonado, com projetos para o futuro. Agora só pensa em um meio de sair desse relacionamento e de uma forma que não prejudicaria Maria. Então você imagina a tensão, aquilo lá, ele imaginando, criando um meio. Quer dizer, ele sabia qual era o meio, mas aquilo pensando, doendo. Por quê? Acreditar que ela estava grávida do Espírito Santo, com certeza não caiu bem aos ouvidos dele e não foi a sua primeira opção. Tanto que ele queria desmanchar. Então aquilo foi sofrimento. Até que o anjo falou com ele e ele imediatamente foi e corrigiu aquela postura. Aqui, durante muito tempo, as pressões, nós vamos ver que elas continuaram. E nós vamos ver um homem que tem desaparecido, um homem justo, íntegro, temente a Deus, que não agiu com egoísmo, provedor, protetor, que ao ouvir a voz do anjo do Senhor, em sonho, foi obediente imediatamente, outra característica dele, ele era muito rápido em agir e em obedecer, assumiu a Maria como esposa, não tocou nela, amou o bebê. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte. Você fique até eu mandar você voltar. Enquanto eu não mandar você voltar, você fica lá. Pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Escritura se cumprindo. A rapidez desse homem em obedecer, na mesma noite, ele acabou de ter o sonho, acordou, levantou e já foi. Observe que, como eu disse, se a obra de Deus é o Filho de Deus, a gente pensa, então não era para acontecer isso. Tanto tumulto, Herodes querendo matar, tendo que sair, eles tiveram que sair da terra deles, e ir para o Egito, descer para o Egito, ficar lá, até o homem morrer. E aí a gente vai meditando e vendo, é isso aí. Deus permitiu que fosse assim para nos ensinar. Havia um propósito tão grande, mas olha quantos desafios. E aí a gente traz para a nossa vida, com toda essa lição, a gente não aprende. Nos incomodamos. Achamos que não. O que está acontecendo?
mas se o Senhor tem isso comigo, por que isso está acontecendo? Se Deus tem essa obra comigo, por que eu estou passando por isso? Então, talvez até o José ou a Maria poderiam ter dito, puxa, Senhor, a Maria, o Senhor me disse que eu ia gerar o seu filho. E olha, quanta coisa. É para nos ensinar e mostrar que o diabo sempre vai se opor aos projetos de Deus, sempre vai perder. Mas nós somos testados. E como o Senhor veio em carne, Ele passou por todos os desafios para nos ensinar. Foi exatamente por isso. O motivo foi esse. Ele estava em carne, Ele tinha que passar para nos ensinar. Ficou tudo registrado, detalhes aqui. Para mostrar para mim e para você, está vendo? Essa obra era de Deus? Óbvio. Deus estava nisso, o próprio Deus estava aqui em carne. E quantas situações o diabo se opondo. Por que Deus permitiu? Ele não podia ter já matado Herodes de uma vez, sai do caminho. É só ele tirar a respiração, acabou Herodes. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele precisa nos ensinar. Tudo que foi escrito para nos ensinar. Absolutamente tudo. Eu aprendo demais. Maria vai gerar o Filho de Deus. Já corre risco de morrer. A vida parece que vira um tumulto. José, um homem temente, um homem justo. No início ele pode ter pensado, como eu tenho servido o Senhor com fidelidade, agora estou passando por isso. Mas eles foram entendendo. A gente vê que eles entenderam, foram fiéis, passaram em todos os testes. Esse homem foi sendo dirigido por Deus em cada situação. E você não vê uma reclamação, porque se tivesse, estaria aqui. Você vai encontrar na Bíblia, os que reclamaram, está escrito. Então, se ele tivesse reclamado, se a Maria tivesse reclamado, estaria aqui. Mas aqui estamos falando de gente que está inteira em Deus. E que está disposta a viver essa vida para Deus. Gente que abriu mão de todos os seus projetos para viver o de Deus. Mas que honra fazer parte da obra de Deus, do chamado de Deus, dos projetos de Deus. Imagina que honra Deus falando com José, em cada situação, e dirigindo, esse homem sendo dirigido a cuidar do Todo-Poderoso, que ainda era um bebezinho, que precisava de cuidados especiais. O anjo falou com a Maria sobre a concepção, mas depois só falou com José. E tudo na Bíblia foi colocado com um propósito muito claro. Para mostrar o lugar de cada um, na família. Este homem, Deus o incumbiu de cuidar da esposa e do filho. E a Maria
confiava, porque ali tinha um homem dirigido por Deus, um sacerdote de verdade. Você observa a rapidez em agir, em obedecer, em proteger a família. José foi muito sensível à voz do Espírito e sempre foi rápido em obedecer. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se. Então, lembra? Aguarda, olha. Tem gente que Deus fala uma coisa, ele não fica com a última coisa. Ah, está demorando muito, acho que eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor disse, fique lá até eu falar com você. Pronto, agora Deus fala. Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo. Leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Você observou que aqui na Escritura, vai procurar o menino no 14 do capítulo 2, levantou-se e partiu com o menino e Maria. No capítulo 2, 20, ele fala, leve o menino e a sua mãe. Ele levantou, no 21, se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Você observa que o menino vem primeiro do que a mãe. É Deus deixando muito claro a importância que havia ali. Tinha um homem que Deus usou para que o seu projeto de salvação fosse bem executado. E observe que era como se o papel da Maria já não fosse tão importante. Por que o Senhor deixou isso? Botando o menino, o Espírito Santo quis botar o menino na frente da mãe. Ele foi obediente aos pais. Mas porque o Senhor sabia do que ia acontecer. Que as pessoas iam tentar colocar a Maria no mesmo nível que Jesus. E não. Por fim, ela o adorou, ela creu nele como Deus. Porque ela foi a mãe do homem, mas não de Deus. Do homem, sim. Ela foi honrada por ele como mãe, mas não como uma divindade. Porque ele era a peça mais importante. Sempre foi. Então, eu vou lendo as Escrituras e vejo que as coisas, elas estão claras. Nós aqui, ou não queremos ver, ou passamos rápido demais. Acreditamos naquilo que nós queremos acreditar. Mas aqui, Jesus ele foi
o mais importante. E esse casal teve a honra de cuidar dele. Ela de gerar e José de cuidar, de proteger, de prover. E agora as escrituras já colocam não a mãe e o menino, não, o menino e a mãe. O menino e a mãe. Porque ele era o mais importante. Então, desde sempre, Jesus vem em primeiro. Jesus em primeiro lugar. Nós estamos falando de um bebê, falamos agora já de um menininho. Quando ele se perdeu dos pais, e os pais foram embora e esqueceram. E no caminho perceberam que ele não estava. Ele tinha 12 anos, ele foi para o templo. E ali eles ficaram admirados com a sabedoria dele, porque a Bíblia diz que ele crescia em estatura, em sabedoria. E aí quando eles perguntaram, meu filho, por quê? Aí eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Ele ainda tinha, mas a Bíblia diz que ele era obediente aos pais. Porque ele deu o exemplo para mim e para você de obediência, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo o mais importante que havia ali. Mesmo sendo tão frágilzinho como ser humano, pequeno, e precisava daquele casal para cuidar dele. E aquele casal teve foram presenteados em poder cuidar. Mas ele sempre foi o mais importante. Observe que tudo era feito para preservá-lo. E Deus usou o casal, usou José aqui, para proteger essa família. Exatamente para deixar tudo isso para mim e para você. Que tem desafios, nós precisamos saber o que é mais importante. Qual a nossa disposição para cuidar do que é de Deus? Qual é a nossa disposição em abrir mão de tantas coisas? Porque se pode fazer tantos projetos e Deus vir e mudar tudo. E você vê aquilo como meu Deus, bagunçou com a minha vida, porque é o que parecia com esse casal que tinha acontecido. Mas, na verdade, Deus estava colocando eles em algo tão grande que eu não sei se eu consigo comunicar bem e como que você consegue assimilar isso, criar Deus, o Filho de Deus. Só pela fé a gente entende essas coisas. Só pela fé. Vamos lendo e tudo o que aconteceu foi cumprimento de Escritura. Que a Bíblia faz questão, cumpriu-se a Escritura. Por que ela afirma tanto? Porque a gente precisa lembrar que a palavra, ela se cumpre. Pode até parecer que está demorando, mas chega aquele momento que tudo acontece. Queridos, a palavra se cumpre. Por isso que nós precisamos levá-la muito a sério, porque ela se cumpre. Jesus foi adorado pelos gentios, os sábios, que provavelmente eram da Babilônia.
E vamos lembrar que lá atrás Daniel foi o chefe dos magos, dos sábios. Eram astrólogos porque eles se guiavam pela estrela. Os magos viram a estrela há aproximadamente 2 anos antes. E se levantaram e foram com total convicção do que era e do que precisavam fazer. Eles queriam fazer parte desse projeto. Eles queriam adorar o Senhor. Eles desejaram fazer parte disso. O nascimento do grande rei. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Você sabe por quê? Porque ele era um louco por poder. Matou filhos. Eles costumavam usar um ditado que era mais seguro ser um porco de Herodes do que um filho. Porque ele era um edomita. E ele preservava, pelo menos essa tradição judaica, de não comer alguns alimentos, como o porco, por exemplo. Então, eles costumavam dizer que era mais seguro ser um porco do que um filho de Herodes. Porque por conta de poder, ele matou filhos, esposas, muitos. Eu já fiz um culto dando detalhes disso. Matou muitos da família, por conta do poder. Então, quando os magos disseram, onde está o rei dos judeus, o recém-nascido, que nós viemos adorá-lo, o homem ficou louco. E Jerusalém ficou também. Todo o povo de Jerusalém, porque o povo, imediatamente a coisa correu. Todo mundo sabia que para segurar o poder, ele era doente por poder, morria de medo de perder o poder. Então todo mundo ficou sobressaltado, e não era para menos. Até porque nós vamos chegar lá e ele era perverso e mais uma vez mostrou a sua perversidade. Reuniu os principais sacerdotes e mestres da lei e lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? Vê que não vive a palavra, né? Mas cumpre algumas tradições, não como porco, não como isso, como aquilo. E acredita, chama os sacerdotes e os mestres da lei para perguntar onde que nascerá o Cristo. Ah, então você acredita no Messias, Herodes? Acreditava. Ele acreditou. Ele acreditava. Você já parou para pensar o quanto isso tem que nos despertar e tem que calar fundo? Eu posso ter algumas tradições na minha vida, eu posso acreditar, óbvio, naquilo que é conveniente. É conveniente para mim, eu acredito. Ele chamou os mestres da lei, onde é que vai nascer onde nascerá o Cristo? Então ele sabia da profecia do Messias. Ele acreditava nisso. Porque ele chamou os sacerdotes para poder dizer para ele
Porque então ele acreditava em todas as profecias dos profetas que já tinham ido há tanto tempo. Isso é outra coisa que mexe comigo. Eu posso conhecer tão bem, mas isso não tem impacto na minha vida. Teve impacto nele por conta do medo de perder o poder. Aí eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. De Belém, casa do pão, porque Jesus é o pão da vida. Nasceu em Belém, a cidade de Davi. Os estudiosos, os mestres, os sacerdotes, tinham na ponta da língua as Escrituras e onde o Messias, o Cristo, nasceria. Queridos, é tão fácil saber responder, recitar versículos bíblicos, e não reconhecer e nunca conhecer a Deus. Herodes acreditava na profecia da vinda do Messias. Em algumas tradições do judaísmo, praticava. Mas matava sem dor na consciência. Já estava cauterizada mesmo. Os sacerdotes e mestres da lei sabem responder o Messias. Olha a precisão. O Messias nasce em Belém. Por quê? Porque conhecia a palavra. Eles acreditavam também nas profecias. Ele vai nascer em Belém. Mas estiveram diante de Jesus. Falaram com Jesus, viram milagres, nunca reconheceram Jesus como Cristo. Mas sabiam dizer que ele ia nascer em Belém. Esse é o problema de você só viver uma religião. Você conhece muita coisa, talvez mais do que a maioria, mas não tem intimidade, não tem vida. E para que isso serve? Para nada. Incrível! Vai nascer em Belém, na casa do pão. Ah, tá. Depois estiveram diante de Jesus, crucificaram. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Então chamou os magos e falou: quando vocês viram a estrela? Eles devem ter dito para ele, pede uns 2 anos atrás aí. Porque aí ele mandou matar todos os meninos de Belém, das imediações, de 2 anos para baixo. Que foi o cumprimento da palavra do bem. Vão a Belém e procurem a falsidade, o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Não. Adore, ele ia matar. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela, continuavam sendo guiados, que tinham visto no Oriente. Ele é a estrela da manhã. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Isso também para mim é impressionante, porque eles viram essa estrela, não fala que mais alguém viu. Porque o coração deles estava sensível. E quando o seu coração está sensível à voz de Deus, você vai ouvir. Igual José, tinha sensibilidade, porque era sensível.
Você vai ver, você vai entender. Mas, se você não tiver, mais uma estrela só, não é mais nada. Mas se você tem sensibilidade, você sabe discernir os tempos, você sabe discernir o que aquilo significa. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Olha a alegria deles. Eles eram gentios. Quanto tempo estavam viajando para adorar o Senhor? Ao entrar na casa, viram um menino com a mãe, com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Eles adoraram, eles viram sabedoria num bebê. Eles não adoraram o Senhor grandão, já adulto, eles adoraram o bebê, porque eles enxergaram no bebê o Filho de Deus. Naquele serzinho pequeno, indefeso, que precisava de cuidados. Olha a sensibilidade para ver a estrela e entender o cumprimento da palavra, entender, discernir os tempos. Olha a capacidade de perceber as coisas de Deus. E se prostraram e adoraram o bebê. O bebê Jesus, ele era bebê ainda. Ele era pequeno. E abriram seus tesouros. E presentearam com ouro, incenso e mirra. Era uma criança que precisava de cuidados. E eles abriram seus tesouros, diz a Bíblia. Eles entregaram o melhor. Eles se prostraram, eles adoraram, eles entregaram o melhor que eles tinham em adoração, entrega de coração, o sacrifício de andar uma longa distância. E presentear o Senhor com ouro, incenso e mirra. Então, o melhor do tempo, o melhor da vida, o melhor do que eles tinham, de tudo que tinham. Os sábios sabiam que eles estavam diante do Rei dos Reis. Eles eram gentios, não eram judeus. Eles não tinham esse conhecimento todo, mas era um conhecimento do Espírito. É aquela visão revelada, um conhecimento revelado, que muda a vida da gente. Conhecimento revelado. Nenhum em Israel foi lá fazer, ele não nasceu no palácio de Herodes, ou no grande templo. O anjo não falou com nenhum mestre, nenhum sacerdote, com o sumo sacerdote. Não falou com o rei. Mas nós vamos ver que falou com esses gentios. Falou com eles, porque
Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Deus falou com eles em sonho: não volta a Herodes, vão embora. Aí Herodes, quando percebeu que tinha sido enganado, né, que ele achou que ele foi enganado, porque ele esperava que os magos voltassem e contassem para ele. Aí os magos foram embora, porque Deus falou com eles: vão embora. E aí ele ficou tão furioso, que ele mandou matar todos os meninos 2 anos para baixo. Com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem mais. Isso também foi profetizado por Jeremias. Isso vai acontecer. Porque Belém fica ali, o monumento que Jacó enterrou e construiu para Raquel, fica ali perto de Belém. E essas pessoas, essas mães, esses pais, choraram. Mas você vai ver que havia tanta distância ainda de Deus. Porque eu acredito que aqueles que estavam firmados no Senhor viveram livramento, seus bebês. Eu acredito, não está aqui, mas eu acredito por outras situações da Bíblia. Mas foram muitas crianças mortas, porque aqui a gente também vê essa luta, esse ódio do mal contra as crianças. Lá atrás, o faraó mandou matar os meninos. Aqui, Herodes manda matar os meninos. Então, você vê essa luta para matar os meninos, para enfraquecer ainda mais. Mata os meninos, enfraquece a sociedade. Menos homens. Enfraquece o homem, enfraquece toda a família, a sociedade. Por isso que a Bíblia faz questão de pontuar sobre o José, Deus falando com ele, a importância dele aqui no cuidado dessa família. Sempre homens maus existiram. E sempre perseguiram Jesus. E qualquer um que ame e o adore. E isso não mudou. E não vai mudar. Os Herodes estão aí. Mas nunca prevalecem, mas estão aí. Os religiosos, que sabem tudo sobre a Bíblia, só não conhecem a Deus. Também estão aí os montes. E os magos, gentios, que sacrificam a vida, longas distâncias, adoram, ofertam também, estão aí. Com quem nos parecemos? Quem somos? De que lado estamos? Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura. Porque essa frase sempre, todo ano eu falo. Eu sempre penso sobre isso muito. Vamos repetir? Porque não
havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. A Bíblia faz questão de colocar para eles. Poderia estar, não havia lugar na hospedaria, não havia lugar para eles. O rei nasceu e foi colocado numa manjedoura. É muito forte. Quanta humildade. Se isso não mexer com você, assim, não tendo onde passar a noite, né, meio que desabrigados. Chegou a hora da criança nascer, não tinha lugar. E eles ficaram num lugar reservado para animais. Uma espécie de estábulo. Jesus nasceu neste lugar e foi colocado a manjedoura, que é um coxo, um coxinho, onde se coloca comida para os animais. E hoje nós podemos ser tão arrogantes, reclamões, chatos, ingratos. O nosso Salvador, o nosso Deus, que se fez carne e habitou entre nós, Emanuel nasceu num estábulo, foi colocado num coxo. E nós não paramos para ler essas escrituras, meditar nelas, no que isso significa, meu Deus. As pessoas reclamam do SUS. Qualquer pessoa que vá ser atendida no SUS está melhor do que onde a Maria deu à luz, o Rei dos Reis. Se é um lugar onde animais ficam, tem cheiro de animal, tem fezes de animal, tem urina de animal. Urina no ambiente é aquele cheiro forte, incômodo. Você está entendendo? É um lugar para animais. Tem fezes, tem urina, tem pelo, tem tudo, é um lugar para animal. O coxo devia ter resto de alimento, baba de animal, é o lugar de comer. Imagina o cheiro do lugar. Foi onde ela deu a luz. Meus queridos, nós estamos falando do Logos, do Verbo, do Todo-Poderoso, que Paulo disse que ele se humilhou, por isso ele se humilhou até o mais baixo nível. Por isso que Deus o exaltou à mais alta posição. Olha onde o Todo-Poderoso nasceu. E nessa noite de Natal, nós fizemos véspera, refletir sobre essas coisas. Rever a nossa vida. Nós precisamos. Não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles. E nós, na nossa vida, há lugar para ele?
ou também não há lugar para Jesus na nossa vida. Estamos sempre muito ocupados e cheios, ocupados demais, cheios de muitas coisas. Ele nasceu num estábulo e colocado num coxo. Não dá para reclamar quando você lê uma coisa dessa. Vou reclamar. As pessoas têm esquecido. Eu vi Deus falar muito esse ano sobre humildade. Humildade é igual a promoção. E eu tenho cultos e cultos com tantas referências que falam sobre humildade. Humilde encontra favor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque humildade é uma característica do nosso Senhor. Sempre foi. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas têm tempo para tudo. Mas elas não querem ouvir falar do Senhor. Você vê os abusos, as piadas, as zombarias. Estão aí. O desrespeito cometido com ele. Imagina essas pessoas, se elas não se arrependerem, o preço que elas vão pagar, ainda em vida. Esses que produzem esses filmes, esses chamados especial de Natal, fazendo zombaria com o Senhor. E por isso que ele disse que nós seríamos bem-aventurados se por causa dele nós fôssemos zombados, criticados, perseguidos. Porque ele é. Quando uma pessoa não gosta de um cristão, não é nem aquela pessoa. Não tem a ver com um cristão em si. Tudo é Jesus, é um ódio por Jesus. Sempre foi. O diabo. Você não vai ver ele se envolver em nenhuma perseguição a nenhuma outra fé, mas contra o cristianismo, sim. Nos países onde o cristianismo é a maioria, as pessoas são livres para adorar o que elas quiserem. Nos países onde predomina um outro tipo de fé, uma outra religião, os cristãos não podem adorar livremente. Porque Jesus é liberdade, ele não obriga ninguém. Você vê que a fé cristã dá liberdade às pessoas, ama as pessoas. Você é livre para adorar quem você quiser. É assim que a gente aprende. Mas quem tem um outro tipo de fé, não, você não pode adorar esse Cristo. Então tudo tem a ver com Jesus. O ódio contra a igreja, contra os cristãos, é o ódio do diabo contra Jesus, que usa seus instrumentos. Nossa hospedaria, né, que é o nosso coração, está em lotação máxima? E não há espaço para ele? É preciso pensar. Porque nós precisamos rever nossa vida definitivamente. Eu vejo o Senhor nos chamando o tempo todo. Ei, aquele tempo acabou. Vamos tomar decisões.
Ele precisa ser nossa prioridade. Está no centro da nossa vida. Daqui a pouco, nós vamos ter a nossa ceia em família. Ele é a nossa prioridade. Você honra o Senhor em todo tempo, em todo lugar. Principalmente num dia como esse, você faz questão de deixar claro de que Ele é o mais importante. O mais importante, o que é mais importante? Jesus. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mais uma vez, o anjo do Senhor não apareceu a nenhum daqueles outros sacerdotes, no templo, no palácio. Aqui. Apareceu lá no Oriente para os magos, apareceu aqui no campo. O pessoal estava cuidando, vigiando o rebanho. Foram surpreendidos, ficaram aterrorizados com aquilo. O que é isso? Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, é coisa boa. Vocês estão com medo de coisa boa? Estão aterrorizados? Isso aqui é coisa boa. Trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Enrolado em panos, deitado num coxo. Esse é o sinal, esse é o bebê, esse é o Rei dos Reis. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles que Deus se agrada. Maravilhoso. E você continua lendo, esses pastores disseram, nós precisamos ir, e largaram tudo e correram. E a Bíblia diz que os anjos voltaram para o céu, vieram só para formar aquele coral e adorar com gratidão a vinda do Senhor. E eles chegaram lá, viram o bebê e se prostraram. E se alegraram. Com certeza homens simples, mas que foram tocados, foram avisados, para que participassem daquele evento. Uma festa espiritual acontecendo no estábulo. Será que você consegue pensar? Uma festa espiritual. Um movimento. Podendo nascer no lugar mais sofisticado, glorioso. Aquele estábulo devia estar, não ter nada de... Isso é um negócio que foi feito ali, mas sem nada. Era um estábulo. Porque hoje você pode fazer um lugar para abrigar animais,
né, que eles constroem coisas até com tecnologia, com câmeras para acompanhar e ver, e com uma telha que não aquece tanto, e não sei o quê, e com um negócio que eu esqueci o nome, para dar uma refrigerada. Os animais ficam... Tem alguns que estão morando melhor do que muita gente. Os animais, esses cavalos, esses bois de raça, nossa, é um mimo. Aqui não. Devia ser um negócio meio caindo nos pedaços, de qualquer jeito. Mas um movimento espiritual estava acontecendo aqui. Isso é para nos ensinar a não sermos materialistas. Não que você não deva, muito pelo contrário, não é nada disso, desejar mais, mas nunca ter isso no coração, nada. Tem gente que reclama por qualquer coisinha. E você vê que o nosso Senhor nasceu no estábulo, colocado num coxo. E olha quanta festa, anjos fizeram a festa. Olha quanto movimento. Que coisa mais linda. Isso é muito forte. Os magos, os pastores, adoraram o nosso Senhor. Herodes procurou matá-lo. Os mestres da lei e sacerdotes sabiam tudo sobre a lei, a letra, estava na ponta da língua, menos sobre Deus. Nunca conheceram a Deus. Não foram avisados por nenhum anjo. Nenhum anjo foi lá falar com eles. Nenhum. Mas os sábios da Babilônia viram a estrela, Deus falou com eles. Os pastores que estavam nos campos, próximos, receberam a visita do anjo. Porque esses corações deram condições. E a pergunta é, o Senhor tem conseguido falar conosco? Nós temos ouvido a sua voz, estamos sendo levados a adorá-lo. Temos oferecido o nosso melhor. Natal é para lembrar do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus Emanuel. Ame Jesus, fale de Jesus, adore-o. Tenha o seu coração aberto. Porque Ele pode fazer tanta coisa grande, onde a gente jamais imaginou que Ele faria. No estábulo. Ou a visitação do Senhor. Num campo de pastores. Lá da Babilônia, provavelmente, esses magos vieram provavelmente de lá. Eu fico, onde tiver um coração aberto, o Senhor vai se manifestar. Onde tiver um coração rasgado. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre seus ombros. E está falando de governo mesmo, porque Ele vai governar. Eu fico pensando nessas pessoas que vivem falando, os crentes, que vivem fechados, que você não pode falar uma coisinha, para ele tomar cuidado com quem ele vota e tal. Eu não sei como é que ele vai fazer no reino de Jesus. Ele que vai governar aqui na terra.
Ele vai governar, ele vai sentar no trono. Lembra que sempre teria um descendente no trono de Davi? Contudo, governo aqui é que a mente religiosa não deixa as pessoas pensarem. Ele vai governar. Literalmente, não é uma força de expressão, não é uma forma de falar. Literalmente. Literalmente. Ele vai governar. A Jerusalém do céu vai descer sobre a Jerusalém da terra. E as nações irão até ele. Ele vai reinar e vai governar por 1000 anos. Para mostrar que sempre foi possível. E aí, no finalzinho dos 1000 anos, Satanás vai estar preso, vai ser solto. E ainda vai conseguir enganar uma boa quantidade de gente. Você vê para mostrar ao ser humano a tendência que o ser humano tem de pender para a direção ruim. Depois de viver quase 1000 anos, numa plenitude, onde a Bíblia diz que uma criança vai brincar numa cova perto de uma cova de cobra. O cordeiro e um leão vão pastar juntos. Uma pessoa com 100 anos ainda será jovem. Ela tem uns 100 anos. Ah, nossa, um bebê. Está escrito. Está escrito. É que a gente vai pregando, fala tanta coisa, passa um tempo, às vezes você não volta a falar daquilo, as pessoas esquecem. Mas isso mostra que precisa ir lá, está lendo. Isaías, o maior profeta messiânico, profetizou tudo isso. E a igreja do Senhor vai governar com Ele. Por isso que a gente não pode perder tempo com as coisas que acontecem nesse mundo. Jesus vai voltar e você tem que estar pronto, olhando para Ele. E se encontrar com Ele. E governar com Ele. Esse tem que ser o nosso sonho. Era o sonho de Paulo, era o desejo de Paulo, era o que ele esperava. E de todos os que amaram Jesus, creram em Jesus. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, que ele vai governar. E nós temos que dar o governo da nossa vida a ele. Ele governa a nossa vida. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. São características do Senhor. O maravilhoso conselheiro. Por isso que toda pessoa que ouve o Senhor não vai fazer escolhas erradas. Deus poderoso, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Pai eterno, quando nós passamos a andar com o Senhor, não tem mais essa desculpa de que, o meu pai, a minha mãe, agora você tem um pai eterno. Inclusive, você vai tratar seus pais e sua mãe com base no seu pai eterno, que nos acolhe. E príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Se tem um negócio que você passa a ter, quando você passa a andar com Jesus, é paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Quando Ele vir e começar a governar aqui, jamais terão fim. O governo, quem vai estar no governo, quem vai governar Ele,
E a paz, paz, acabou guerra, acabou. Paz sem fim. Reinará com imparcialidade e justiça. Não vai ter parcialidade e justiça no trono de Davi. Para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Por que o zelo? Porque Ele prometeu. Ele voltará. O governo é dele. Ele realmente Ele é o Senhor. As pessoas querem matar, fazer desaparecer, cancelar, sei lá o que mais. Ele é o Senhor. E a pergunta é, Ele realmente governa a nossa vida? Ele é o Senhor da nossa vida? Porque tudo que foi profetizado, nós vemos, já se cumpriu. E o que ainda falta se cumprir, vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Eles disseram, quando você lê Atos 11, quando ele termina de dar as últimas instruções, ele é tomado por uma nuvem e vai subindo. E eles vão olhando até ele desaparecer. E continuaram olhando. Aí eles ouviram e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados? Porque eles tinham sido incumbidos. Ide. Agora é com vocês. Olhando, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus foi elevado do meio de vocês ao céu. Vamos juntos? Voltará. Do mesmo modo como viram subir. De novo, voltará do mesmo modo como viram subir. Isso aí. Voltará do mesmo modo como viram subir. Maravilhoso. Querido Jesus, Ele é o nosso Rei. E o nosso Rei vai voltar. Esteja pronto. Solta tudo. Não vai perder tempo com bobagens. Esteja no lugar certo. Preparado. Com azeite extra. Vai comprar azeite extra. Observa a sua vida. O que você tiver da cultura deste mundo. O que você perceber que não está certo, vai corrigir. Deixa Jesus governar a sua vida. Ocupar o lugar principal. Ser o dono do seu coração. Nesse dia que você veio aqui adorá-lo. E reconhecer que Ele é o Senhor. Levante-se com essa decisão. Que com base em tudo que você ouviu, e que você vem ouvindo, você vai se posicionar da maneira que você tem sido ensinado pelas Escrituras. Vai priorizar esse Deus. Vai honrá-lo. Ame Jesus, fale de Jesus. Adore Jesus. Sirva-o de todo o seu coração. É Natal? Ele é o aniversariante. Ele é o principal. Não precisava ter comida, nem presente, nem nada. Apenas adorá-lo. Nós vamos voltar agora para casa. Nós não podemos esquecer
é adorá-lo em todo o tempo. Fale dele, ame-o, adore-o, reverencie-o. É isso que eu vejo o Espírito Santo batendo o tempo todo. A importância que nós precisamos dar àquele que é o Supremo, o Todo-Poderoso. E que nós até gostamos, eu fui no culto de Natal, eu fui lembrar, eu fui adorar, eu cantei, muito gostoso tudo isso. Mas olha para o seu coração. E o que tiver ainda dividindo, separando, tentando ocupar um lugar que é só de Jesus, tira. Pega esse dia, após ouvir tudo, relembrar essas histórias, vamos nos levantar, vamos adorá-lo, amá-lo, com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com o nosso comportamento, com o nosso estilo de vida. Se a gente tiver que abrir mão dos nossos sonhos, projetos, por conta da vontade de Deus, vamos fazer o que for preciso. Vamos ter um coração sensível à voz dele. Para que ele possa nos mostrar seus mistérios, sua glória, como mostrou para os magos, mostrou para os pastores. Vamos andar em humildade, em nome de Jesus. Vamos honrar o que ele honra. Honre a sua família. Honre as pessoas. Ande em amor. Não tenha falta de perdão no seu coração. Não segure ofensa nem falta de perdão. Se você tem... Natal é um dia que a gente fica mais sensível ainda. E a palavra vem e nos dá a oportunidade de nós levantar e dizer, chega, eu não quero barreira com você, não quero barreira aqui, não quero isso aqui. Não, eu quero viver livre. Não, eu não vou mais agir dessa forma. Eu vou viver para Cristo. Porque Jesus Cristo é o Rei, e Natal é adorar Jesus Cristo. E adoração é entrega. Uma entrega total. Natal é adorar Jesus. Natal é Jesus. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, para as nossas crianças. Não é Papai Noel, não é Mamãe Noel, não é floquinhos de neve. Não é Jesus Cristo. A ceia que nós fazemos, os presentes trocamos, é para a glória dele, porque ele é a prioridade. Tudo para Cristo. Tudo para a honra e a glória dele. Não tenha vergonha de honrá-lo publicamente. De permanecer na fé, a despeito de tudo. Viva para honrá-lo. Eu me lembro, acho que já dá uns 2 anos, vai para isso talvez. Eu ouvi o Senhor falar, o Espírito Santo falou comigo, e ali também foi um momento de uma virada importante. O Espírito Santo disse, fale de Jesus, ame Jesus. Para que eu levasse isso mais. E eu penso que, eu percebo que isso deve ser intensificado. Eu percebo o Espírito Santo nos levando a mudar as coisas, a tirar, a remodelar, a desacelerar.
Porque o Senhor quer o seu povo voltado para Ele, cultuando, adorando, servindo, cuidando da família, focado no que importa. Nós não temos tempo para coisas irrelevantes. E hoje, nós podemos aproveitar essa oportunidade linda para ajustar muita coisa. E sair livre, por amor a Jesus, porque cremos em Jesus. Não vamos mais carregar nenhum peso desnecessário, nenhum sentimento que tem o poder de nos afastar dele. Mas nós vamos nos levantar no espírito, nos levantar na vida, um coração rasgado, inteiro. Eu vou viver para ti, meu Senhor. Vamos nos colocar em pé. Com a mão no coração. Se você trouxe o seu propósito, nós estamos nessa fé. Eu quero que você pegue esse momento e fale você com Ele. Senhor, eu quero essa sensibilidade. Eu quero viver uma fé revelada, um conhecimento revelado. Senhor, eu quero fazer parte dos seus projetos. E se eu tiver que abrir mão de sonhos, dos meus sonhos e projetos, eis-me aqui. Você, que é o sacerdote, o pai dessa família, o seu exemplo deve ser José, se espelhe nele. Deus, eu vejo o Senhor chamando os homens de volta para assumir o seu posto. Maria era uma menina cheia de sonhos, jovem, que de repente viu tudo mudar. Mas que honra fazer parte dos projetos de Deus. Eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu estou aberto, eu estou aberta. Meus queridos, eu amo falar dos magos. Que distância eles saíram de tão longe, carregados de tesouros. Para adorar o Salvador e presenteá-lo. E às vezes achamos difícil uma pequena coisa. Às vezes eu vejo as pessoas, meu Deus, os crentes de hoje, tudo é difícil. Chega, nós não podemos ser esse tipo de gente. Humildade. Chega de egoísmo, de orgulho. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. É Natal. Fim para as mágoas, rancores, ofensas, falta de perdão, barreiras, tristeza, culpa, condenação. Fim para o orgulho, para as reclamações. Fim para uma vida mais ou menos na fé. Vamos nos jogar nele. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. E você veio aqui para amá-lo, para adorá-lo. Diga, Senhor, reina no meu coração. Ó Espírito Santo, vem até nós,
toca profundamente. Fala aos corações, Senhor. Senhor, fala. O Senhor tem nos chamado para mais. Eu percebo o tempo todo o Senhor nos chamando. Se aproxime de mim. Eu quero você, vem para cá. Pula para o lado de cá, não fica aí não. Chega mais perto de mim. É Natal, Senhor. Nós viemos aqui te adorar, mas não adoramos apenas num dia. A nossa vida tem que ser de adoração. Que possamos viver em adoração, que é uma entrega total, renunciando a nós mesmos, nossas vontades, prazeres, para viver para a sua glória. Que a nossa vida te glorifique em cada passo, em cada decisão, nossas escolhas, o nosso modo de agir. Se temos te envergonhado, nos perdoa. Se temos falhado, nos perdoa. Não somos dignos de levantar a nossa cabeça, como Esdras disse. Não somos dignos de olhar para ti. Mas a tua misericórdia tem estado sobre nós. Muito obrigada por ela. Obrigada, Jesus, porque veio. Obrigada, Senhor, por deixar lições tão poderosas para nós. Nasceu no estábulo, foi colocado num coxo, se humilhou ao mais baixo nível, para que pudéssemos ser exaltados. Nos ajuda a andar em humildade, em temor, em reverência. Nos ajuda a viver uma vida, Senhor, que te honra, uma vida inteira, um coração inteiro, sem reservas, disposta a te obedecer, a renunciar o que for preciso, uma vida prostrada, rendida, que possamos viver como os 3 magos, prostrados, adorando, oferecendo o nosso melhor, não medindo esforços, distância, dando o melhor. Que possamos, Senhor, ter o privilégio que eles tiveram, que os pastores tiveram, e adorá-lo, e ouvir, e saber, e receber as boas notícias do céu. Vem a nós, Senhor, move a igreja, desperta a igreja, levanta a igreja, traz um renovo para a igreja, Senhor. Cura a alma, cura o espírito, cura, Senhor, cura as feridas, cura os corações feridos, cura, Senhor, cura esse coração magoado, cura esse coração culpado, condenado, acusado, cura, Senhor, cura mentes doentes, corações doentes, cura, Senhor, levanta uma igreja forte, levanta um povo forte, um povo que teme o teu nome, um povo que se rende, um povo que te glorifica em cada passo, em cada palavra. Ó Deus, vem até nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós te honramos com a nossa vida nesse dia. Neste Natal, nós nos comprometemos a viver uma vida fiel, uma vida íntegra, uma vida que te honra acima de tudo, uma vida obediente, uma vida sem reservas. Chega de depender da aprovação dos outros, chega de viver de imagem, chega de escolhas covardes e imorais. Chega de viver distante, chega de viver uma vida rasa, chega! Nós vamos nos aprofundar no Senhor com uma entrega de alma, uma entrega de verdade,
constrange. Chega de ceder para a cultura. Chega de viver uma vida pequena, quando nós temos um Deus tão grande, que nos ensinou como viver, com humildade, com temor, com reverência, perdoando, amando, renunciando. Ele se esvaziou, renunciou à sua posição para vir nos salvar. E a tua palavra diz: seja a mesma atitude de vocês, a mesma de Cristo. Nós te amamos, Senhor. Abençoa a igreja, abençoa a igreja, abençoa o nosso povo em todo lugar. Abençoa as famílias, salva as famílias, Senhor. Restaura as famílias, restaura os casais, fortalece as famílias. Eu oro por perdão nas famílias, as famílias unidas. Fortalece os homens, levanta mais José, Senhor. Levanta esses sacerdotes, mulheres fortes, famílias fortes. Abençoa, meu Pai. Eu peço que o Senhor cuide da igreja, cuida do nosso povo, cuida das famílias, cuida dos lares. Que essa ceia seja diferenciada, seja uma ceia onde se possa perceber a tua presença, Espírito Santo, do começo ao fim. A presença do Senhor seja real nos lares, a mesa, que possam glorificar o teu nome, que as famílias estejam unidas, unidas em teu nome, unidas te adorando, unidas te honrando, honrando o aniversariante, glorificando o teu nome. Ó Deus, abençoa, abençoa a ceia, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa o nosso povo em todo lugar. Eu consagro mais uma vez o propósito da mudança. E eu tomo posse da materialização de todas essas mudanças. Mais testemunhos gloriosos chegando. Um povo forte, um povo alegre, um povo renovado, um povo feliz, um povo rendido, um povo que adora. Os verdadeiros adoradores são os que te adoram em espírito e em verdade. Ó Deus, obrigada pelo privilégio de estar aqui. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de te conhecer, de te servir. Obrigada por esta noite, pelo privilégio de estar aqui, de ver as famílias aqui. Eu agradeço pelas pessoas que vieram, Senhor, porque infelizmente a cultura tomou conta de tal forma das pessoas que elas não têm prazer mais de participar de um culto de Natal. Elas não têm prazer mais em estar num culto de Natal. Elas não veem isso como algo necessário. Mas o problema disso não é nem o culto, Senhor, é o que significa. Quando nós perdemos o prazer por coisas espirituais tão sérias, é porque o Senhor já não ocupa o mesmo lugar na nossa vida. Quando uma pessoa diz: não, eu tenho a ceia para fazer, não, eu tenho isso e aquilo para fazer, ela está dizendo: não há lugar para eles na hospedaria, não há lugar para ti na hospedaria da minha vida. Porque o que é mais importante é a ceia, o presente? Não! É o aniversariante, é o Rei dos Reis. Jesus, desperta os que estão dormindo ainda. Eu percebo que o Senhor tem nos preparado para algo. Senhor, tem misericórdia dos que estão dormindo. Tem misericórdia dos que estão apáticos. Tem misericórdia daqueles que estão sucumbindo à cultura. Tem misericórdia da igreja. E toca profundamente. E que saia daqui um povo sensível,
um povo quebrantado, um povo submisso, um povo obediente, um povo decidido a viver com valores e princípios do reino, um povo decidido a colocar o Senhor no lugar que é seu, em primeiro lugar. Obrigada pela honra de estar aqui. Como foi uma honra para José e Maria criar o Senhor, cuidar do Senhor. É uma honra para nós estar aqui, nessa sexta-feira, véspera de Natal, para dizer que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Te amamos, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade linda. Muito obrigada. Obrigada, amém. Amém, amém.